Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando aí de Charles Oliveira aí. E dessa vez aí, pessoal, Charles Oliveira aí perdeu a paciência de vez aí com o russo. Fez um vídeo aí falando aí umas verdades pro russo, né? E intimou, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando o like. E deixe seus comentários aí, seus comentários é muito importante, beleza? E ajuda demais o canal aí. Bora pro vídeo. Charles Oliveira aí, pessoal, nas suas redes sociais aí, fez um vídeo aí, dessa vez aí, publicamente, né? Que era, acho que tava faltando aí. E muitos fãs aí, nós estávamos sentindo essa falta do pronunciamento dele aí, referente a ele pedir realmente a luta aí contra o russo. Charles Oliveira é um cara aí que todo mundo sabe que é uma das maiores estrelas aí hoje do UFC, mas é um cara muito legal, um cara muito bacana. Se você for reparar o histórico dele, ele é um cara bem tranquilo, não é de muita provocação, responde uma e outra coisa ali, mas no geral ele é muito respeitoso. É tanto que você vê quando ele entra para lutar, ele vai lá, quando ele entra no ringue, abraça todo mundo, abraça o seu adversário, independente de quem seja, os treinadores cumprimenta. Então é uma postura muito bacana dele aí. Só que nós estávamos sentindo falta aí, a gente no geral, muita falta dele publicamente pedir a luta com o russo, desafiar o russo, pedir a revanche, ficar um pouco mais revoltado aí e não deixar ninguém passar na frente dele, fazer o jogo dele, né? Não somente a luta, mas fazer o jogo dele fora do ringue. E dessa vez agora ele, como se diz, botou pra F, né? Fez um vídeo aí, desafiando o russo aí, na semana da luta, marcando aí o UFC, Dana White, os donos aí, né? Pra marcar essa luta aí, a revanche pra ele contra o russo. E parece que o russo também tá sinalizando pra isso, né? Então, falta aí, eu acredito que falta assinar os dois aí. Porque o russo, parece que o russo correu realmente do Topuria, né? Não quer fazer essa luta. E pela lógica, se você for parar para analisar, ficou até bom para nós aí. Para nós, torcedor brasileiro, que quer ver o Charles disputar o cinturão. Então, o russo, entre aspas, correr do espanhol, foi bom para nós. Que se essa luta for marcada agora... Charles tem a oportunidade aí de disputar o cinturão de novo aí. E não vai fazer a sacanagem que poderia estar acontecendo, que pode acontecer com ele ainda, né? Pode acontecer. Não é porque ele se manifestou agora que o UFC não pode, né, passar ele para trás numa eventual disputa de cinturão. Mas o foco é que ele, dessa vez, ele veio a público e pediu, né? Ele pediu, literalmente, quer lutar com o russo. Então, ele expôs, fez o vídeo, desafiou e meio que perdeu a paciência mesmo, pessoal. Muitos estavam criticando a postura dele de não pedir, né? Mas eu acredito que é mais pelo jeito dele mesmo e ele esperando a meritocracia que não tem no UFC, né? Meritocracia. No final, o que rola ali o evento é dinheiro. Assim, eu não sou de julgar isso não, porque no final é um evento de grana, né? Então, o que pode fazer, né? O que pode fazer é o que Charles fez agora. Brigar pelos seus direitos. Não esperar dos outros ou de outros o que ele pode fazer, que é correr atrás dessa luta. Porque, independente dele correr atrás, seria a lógica. Mas a lógica nem sempre é aplicada. O mundo não é justo. Não é questão de justiça. É questão dele correr do foco dele. E a falta que todo mundo sentia era essa. Então ele foi lá, fez o vídeo, desafiou o russo. A pergunta que não quer calar. Realmente, será que o russo vai aceitar esse desafio? Será que o UFC pode fazer essa luta acontecer? Ele falou que quer na semana da luta aí. O UFC está disposto? Eu tenho muitas minhas dúvidas. Por mais que ele veio a público e se manifestou, na lógica, não é uma luta a se fazer. Igual o Topuria deixou o cinturão, então também é uma luta a se fazer com o campeão. Charles Oliveira, para mim, é a luta mais lógica. Mas também tem Charles Oliveira e Tsarukyan também. Mas para nós torcedor que quer ver Charles disputar o cinturão e ter a revanche, faz mais sentido a luta do cinturão. Mas também
pelo apelo aí, faz sentido a luta do russo com o espanhol. E faz um sentido de uma luta com Charles Oliveira com o Tsarukian. Até uma revanche, né? E circula também que é o BMF, né? O cinturão BMF. Mas hoje, nesse cenário aí, como o russo não quer aceitar a luta com. O russo não quer aceitar a luta com o espanhol. E estão circulando com o russo contra Gate. A lógica é Charles Oliveira disputar o cinturão. E não tem outra luta a se fazer. Tem que ser essa luta. Então eu acredito que ele tá vendo esse movimento aí do UFC. E ele pode ser jogado de fato para escanteio. Igual eu falei no vídeo aí. Pode ser uma puta sacanagem que tá fazendo com ele aí. Então ele se coloca no jogo aí de novo aí. Vamos dizer, verbalizando o que ele precisa. Ele precisa estar ali. Ele tem que ser o próximo desafiante ao cinturão. Já que o espanhol provavelmente não vai ter. Aí tem até um movimento aí do espanhol tá provocando o Charles para tirar o foco, né? Porque falou que ele é o novo rei da categoria. Fez um tweet e mandou o Charles calar a boca, que trem todo. Então ele tá querendo tirar o foco de Charles Oliveira pro cinturão. E como o russo foi tão inteligente que ele movimentou tudo. Como o russo não quer o Topuria tem que atirar para algum lado. Ele tem que fazer alguma luta nos leves, de todo jeito, para disputar um cinturão. Segundo é o que o russo quer, que ele faz uma luta, né? E venha pro cinturão. Porque o russo parece que manda em tudo. Então ele já tá mudando o foco dele para Charles Oliveira, porque Charles Oliveira, se eu não tô enganado, ele é o número 1 do ranking. Então ele já, na cabeça dele, ele já chega, destrona Charles Oliveira, e aí não tem mais quem lutar. Se você for olhar pela lógica do espanhol, ele tá certíssimo, né? Já que ele não vai provavelmente para disputa de cinturão, ele tem que mirar o topo. O topo é Charles Oliveira. Se ele destrona Charles Oliveira, aí realmente o Makhachev não tem como correr dessa luta. Então, pelo lado do espanhol, é um excelente movimento. Para Charles Oliveira, nesse exato momento, esse casamento de luta não faz muito sentido. Por mais que o Topuria tá subindo, todo mundo conhece o real poder do Topuria. E um atraso pro Topuria é igual eu falei no vídeo do Charles Oliveira que eu fiz. Pode ser o fim de Charles Oliveira para um título. Se ele perde para qualquer um cara aqui, se ele aceitar lutar para qualquer um desses caras, Max Holloway, Justin Gaethje, Tsarukian e agora Topuria, se ele perde para qualquer um desses caras, acabou a chance dele de título. O UFC vai jogar ele lá para trás de novo. Enquanto esses caras não disputar o cinturão, ele não vai. E aí os anos podem passar. Então, para ele pegar o Topuria, eu não acho interessante. E eu acredito que se ele não for pro cinturão, é isso que vai acontecer. Mas não é interessante para ele. Por mais que ele tá na categoria de cima, nunca se sabe uma eventual luta contra Topuria. Porque Topuria nocauteou os caras que também já lutaram com Charles Oliveira. Exemplo, o Max Holloway, né? Eu que só foi o Max Holloway, né? Se eu não estou enganado. Mas já é um caso a se pensar, né? Então esse movimento para Charles não é bom. Então nesse exato momento, que é o foco do vídeo, ele realmente está fazendo certo. Intimando e mirando, vamos dizer assim, para a pessoa certa, que é o cinturão, que é o campeão. E o campeão já está nesse chove no molho aí com o espanhol. Ele entra no jogo de novo. Pela lógica e pela justiça, ele nem tinha que estar fazendo isso. Tinha que ser ele, né? Já que existe uma grande dúvida de quem vai ser o próximo desafiante. Então, isso aí não deveria... A meritocracia deveria ser aplicada nesse exato momento. Porém, não existe isso no UFC pelo business. Mas ele, dessa vez aí, realmente perdeu a paciência. Saiu intimando aí. Ele, pior que no vídeo dele, se você for assistir o vídeo dele, ele intimou o russo, Dana White, os donos do UFC. A data da luta, ele já falou em qual semana da luta ele quer lutar. E parece que o Makhachev sinalizou pelo que ele falou no vídeo. Então só falta Dana White aceitar a luta e fazer a promoção. Que no final não é ruim também pro UFC. Por mais que exista um grande apelo aí do russo contra o espanhol, mas o Charles contra o russo aí seria uma boa luta aí. Despertaria muito interesse aí, porque todo mundo também quer ver a revanche. E principalmente nós brasileiros quer ver Charles de novo retomar o cinturão. Sei que tem muita gente que não acredita, né? Pela performance, né, da primeira luta, mas vai que nessa segunda luta aí Charles tem mais surpresa. E o jiu-jitsu do Charles também pode fazer frente com o russo, né? Então é isso.
Acha que eu falei alguma besteira? Você acha que eu falei alguma besteira? Deixe nos comentários aí, não tem problema. Críticas, elogios, sugestões são sempre bem-vindas, beleza? E eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, lembrando sempre que aqui é um canal de fã para fã. Não sou lutador, não sou especialista, não sou nada. Sou só alguém dando a minha opinião, expressando o que eu sinto e passando para vocês aí toda a minha opinião, beleza? Você concordando ou não? Mais uma vez, deixe nos comentários, se inscreva, deixa o like, compartilhe e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!